O que é óptica geométrica? Óptica geométrica é a parte da física responsável pelo estudo da luz e dos fenômenos associados a ela. Os raios de luz são segmentos de reta que representam a direção e o sentido de propagação da luz. Eles podem ser emitidos por dois tipos de fonte: fontes primárias, que emitem luz própria, e fontes secundárias, que refletem a luz que recebem de uma fonte primária. As fontes luminosas também podem ser classificadas em relação à sua dimensão. Fontes extensas, quando possuem dimensões consideráveis, se comparadas às dimensões do objeto a ser iluminado, e fontes pontuais, se as dimensões de fonte da luz forem consideradas desprezíveis em relação ao objeto a ser iluminado. A luz emitida por uma fonte pontual propaga-se em todas as direções, sendo assim, ele é denominado feixe divergente de raios de luz. Quando os raios são paralelos, como no caso da luz emitida por uma lanterna, dizemos que o feixe de luz é convergente. Princípios da óptica geométrica. Existem três princípios adotados pela óptica geométrica para explicar os fenômenos luminosos. O primeiro é denominado princípio da propagação retilínea da luz e afirma que, em meios homogêneos e transparentes, a luz propaga-se em linha reta. O segundo é o da independência de raios luminosos, que tem o seguinte enunciado: quando dois ou mais feixes de luz se cruzam, um não altera a propagação do outro. Por fim, o terceiro princípio, que é o da reversibilidade dos raios luminosos, a trajetória seguida pela luz independe do seu sentido de propagação. Espelho plano. Um espelho plano é aquele em que a superfície de reflexão é totalmente plana. As principais propriedades de um espelho plano são a simetria entre os pontos, objeto e a imagem, que a maior parte da reflexão que acontece é regular. Construção das imagens em um espelho plano. Para se determinar a imagem em um espelho plano, basta imaginarmos que o observador vê um objeto que parece estar atrás do espelho. Isto ocorre porque o prolongamento do raio refletido passa por um ponto imagem virtual. Nos espelhos planos, o objeto e a respectiva imagem têm sempre naturezas opostas, ou seja, quando um é real, o outro deve ser virtual. Espelhos esféricos. Chamamos espelhos esféricos qualquer calota esférica que seja polida e possua alto poder de reflexão. É fácil observar-se que a esfera da qual a calota acima faz parte tem duas faces, uma interna e outra externa. Quando a superfície refletiva considerada for a interna, o espelho é chamado côncavo. Já nos casos onde a face refletiva é externa, o espelho é chamado convexo. Reflexão da luz em espelhos esféricos. Assim como para espelhos planos, as duas leis de reflexão também são obedecidas nos espelhos esféricos, ou seja, os ângulos de incidência e reflexão são iguais, e os raios incididos refletidos e a reta normal ao ponto incidido. Foco dos espelhos esféricos. Para os espelhos côncavos de Gauss, pode-se verificar que todos os raios luminosos que incidirem ao longo de uma direção paralela ao eixo secundário convergem para o mesmo ponto F, o foco principal do espelho. No caso dos espelhos convexos, a continuação do raio refletido é que passa pelo foco. Tudo se passa como se os raios refletidos se originassem do foco. Determinação de imagens. O objeto pode ser real ou virtual. No caso dos espelhos, dizemos que o objeto é virtual se ele se encontra atrás do espelho. No caso de espelhos esféricos, a imagem de um objeto pode ser maior, menor ou igual ao tamanho do objeto. A imagem ainda pode aparecer invertida em relação ao objeto. Se não houver sua inversão, dizemos que ela é direita. Equação fundamental dos espelhos esféricos. Dadas a distância focal e a posição do objeto, é possível determinar analiticamente a posição da imagem através pela equação de Gauss, que é expressa por 1 sobre f igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. Refração da luz. A refração da luz é um fenômeno óptico que ocorre quando a luz sofre mudança do meio de propagação, ou seja, do meio de incidência para o meio de refração, onde a variação de velocidade da propagação. Dessa maneira, considera-se a velocidade da luz no ar, diferente da água, de modo com que quando passa de um meio para o outro, seja um copo de vidro com água, ocorre a refração ou o desvio do feixe de luz. Neste processo, ocorrerá a diminuição da velocidade da luz, do comprimento da onda, entretanto, a frequência não será alterada. Por isso, quando colocamos um objeto num copo com água, ou quando observamos uma piscina estando fora dela, temos a ilusão de que o objeto está quebrado, no caso do copo e a piscina possuir menor profundidade. Incidência da luz. No fenômeno de refração, ocorre a alteração da velocidade de propagação da luz por meio de um desvio de direção original, ou seja, a luz sofre um desvio angular em relação à reta normal, de modo com que passa de um meio transparente para outro transparente diferente. Assim, se a incidência da luz no meio for normal, ou seja, apresenta ângulo de incidência igual a zero, a luz não sofrerá desvio e, portanto, seu ângulo refratado será nulo.
Por outro lado, quando a incidência da luz provoca um desvio oblíquo, o raio luminoso se aproximará mais da reta normal, levando ao desvio da trajetória luminosa, ou seja, o fenômeno da refração. Leis da refração da luz. O fenômeno da refração é regido por duas leis básicas. Primeira lei da refração. O raio incidente, o raio refratado e a normal no ponto de incidência estão contidos no mesmo plano. Em outros termos, o plano de incidência e o plano da luz refratada coincidem. Segunda lei da refração. A lei de Snell-Descartes é aquela que calcula-se o valor do desvio sofrido pela refração da luz. Postula que os senos dos ângulos de incidência e refração são diretamente proporcionais às velocidades da onda dos respectivos meios, representado pela seguinte equação: NA vezes seno de A igual a NB vezes seno de B. Índice de refração. O índice de refração determina a relação existente entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade no meio. Note que quanto maior a frequência da luz, maior será o índice de refração. São classificados em absoluto e relativo. Índice de refração absoluto. Representado pela letra N, o índice de refração absoluto corresponde à razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio considerado, na medida que, quanto maior for o índice de refração de um meio, menor será a velocidade de propagação da luz nesse meio. Observe-se que o índice de refração absoluto sempre tem um valor maior ou igual a 1, sendo calculado pela seguinte expressão: N igual a C sobre V, onde N é o índice de refração, que é adimensional, ou seja, não há unidade de medida. C é a velocidade de luz no vácuo, que corresponde a 3.108 metros por segundo, e V a velocidade da luz no meio, que é medida em metros por segundo. Índice de refração relativo. O índice de refração relativo calcula o índice de um meio para o outro, expresso pela seguinte fórmula: NA e B igual a NA sobre NB, que é igual a VB sobre VA, onde N é o índice de refração, que é adimensional e não a unidade de medida, e V a velocidade da luz no meio, que é medida em metros por segundo.